E aí, sabe o motivo pelo qual essas substâncias estão mudando de cor? Nesse vídeo vamos descobrir os complexos e também quais informações essas cores podem nos trazer. É difícil falar do assunto sem mencionar Alfred Werner, que aos 26 anos propôs a teoria de química de coordenação e em 1913 ganhou um Nobel exatamente por essa teoria. Ficamos então com a definição de compostos de coordenação. Os compostos de coordenação são moléculas constituídas por um ou vários ácidos de Lewis ligados a uma ou várias bases de Lewis. Então, esses ácidos de Lewis podem ser, por exemplo, metais de transição. E nesse caso, os compostos de coordenação também são chamados de complexos metálicos. E como exemplo, nós temos aí o hexamin cobalto 3, esse que foi muito utilizado nas pesquisas de Werner. Ele conseguiu ainda, naquela época, baseado na quantidade de amônia e nas cores que estavam formando, supor que a geometria desse complexo era octaédrica, algo que só depois, quando viemos a ter tecnologia para isso, conseguimos constatar verdadeiro. Bem, sem mais delongas, vamos ver os materiais utilizados nessa prática. E nesse momento, longe dos laboratórios, os materiais que utilizamos foram materiais de baixo custo, e nesse caso, alguns tubos foram utilizados. Então, como ácidos de Lewis, utilizamos o sulfato de cobre e o cloreto de cobalto. E como as bases de Lewis, a amônia, o ácido clorídrico e o carbonato de sódio. Bem, vamos então à prática. Nesse primeiro momento, a ideia é formar o complexo do sulfato de cobre com a água. Vale ainda salientar que o experimento se deu de forma qualitativa, ou seja, não houve uma grande preocupação com a rigidez da pesagem dos sais. E é isso. Com a solução pronta e o complexo formado, distribuiremos essa mesma solução em 3 outros tubos. A ideia aqui é então deixar um desses tubos do jeito que está, ou seja, com um complexo formado entre o sulfato de cobre e a água. E nos outros 3, adicionaremos as bases de Lewis que mencionamos anteriormente. E no primeiro dos tubos, adicionaremos ácido clorídrico. Agora, vamos colocar o carbonato de sódio. E então, a amônia. Como vocês podem ver, as cores ficaram bem diferentes. E como vocês devem lembrar, a mudança de cor é um indicador de que está acontecendo uma reação química. Vocês lembram de outros indicadores visuais? Escrevam aí, quero ver se vocês lembram. Agora, trabalharemos com o cloreto de cobalto, só que dessa vez, o complexo entre o cloreto de cobalto e a água já está formado. Então, vamos repetir o processo e dividir a solução de cloreto de cobalto nos 4 tubos. E novamente, vamos utilizar o ácido clorídrico.
E agora, o carbonato de sódio. Agora, vamos utilizar a nossa última base de Lewis, a amônia. Agora, vamos dar uma olhada nas cores e depois compará-las com as formadas pelo complexo de cobre. Durante essa prática, foi possível ver várias vezes a mudança de cor. Essas mudanças são muito comuns na formação de complexos. E não só isso, essas cores podem nos trazer algumas informações valiosas, como vamos ver a seguir. Quando os complexos são formados, a força entre os ligantes e o metal é diferente para cada um. Desse modo, algumas ligações têm intensidades maiores do que outras. E é aí que entram as cores. Vocês já devem ter visto o prisma de Isaac Newton. Esse experimento mostra que a luz branca é na verdade a junção das cores do arco-íris. Então, nesse esquema de cores, a energia varia do vermelho, que é a menor energia, até o roxo, que é a maior. Pois bem, no estudo de cores, existem cores ditas complementares. São as cores que se apresentam diametralmente opostas no círculo de Newton. Por exemplo, o vermelho é uma cor complementar à cor verde. E quando luzes de cores complementares se juntam, formam a luz branca. Desse modo, quando estamos vendo o complexo vermelho à nossa frente, significa que a cor verde está sendo absorvida. Pois, caso contrário, se não estivesse sendo absorvida, a cor que nós veríamos seria, na verdade, a branca. E essa cor que está sendo absorvida muito nos interessa, pois o que diz qual cor vai ser absorvida é, na verdade, as transições dos elétrons. Deixa eu te explicar melhor. Pensemos então no modelo atômico de Bohr. E, novamente, pensando apenas nas cores complementares. Podemos ver um fóton de cor vermelha sendo absorvida pelo elétron e o colocando no estado excitado. Como vocês sabem, esse estado não é estável e, posteriormente, esse elétron vai liberar energia, só que dessa vez na cor dos fótons verdes. Ou seja, esse é o fenômeno de reflexão. E aqui a gente poderia estar vendo, por exemplo, a solução verde. Essas ondas que estão sendo absorvidas e também as que dão cor ao complexo têm características como vocês bem sabem: a amplitude, o comprimento de onda e a frequência. O comprimento de onda seria a distância entre uma crista e outra. Obviamente, essa grandeza é inversamente proporcional à frequência, pois quanto mais ondas nós temos próximas umas das outras, maior vai ser a frequência, mas menor vai ser o comprimento de onda. E essa frequência é diretamente proporcional à quantidade de energia nas ondas eletromagnéticas. Então, quando vemos a escala de cor visível e vemos aqueles números representam um comprimento de onda, normalmente em micrômetros. Como essa é uma grandeza inversamente proporcional à frequência, que normalmente é dada em Hz, quanto maior o comprimento de onda, menor é a frequência e, consequentemente, menor é a energia. E justamente por isso eu tinha falado que vermelho é a cor de menor energia e roxo a de maior. Então, vamos ver de novo as cores dos complexos feitos com cobre. Só que para facilitar, vamos limitar a observação apenas a 3 complexos. Observando essas 3 cores, podemos afirmar que o complexo de cor amarelo esverdeado está absorvendo alguma coisa ali entre o vermelho e o roxo, enquanto que o complexo de cor azul turquesa está absorvendo um laranja ali avermelhado. Já o azul escuro absorvendo o laranja. Vendo então a frequência de cada uma dessas cores, nós podemos organizar
esses complexos por ordem de força entre os ligantes. Afinal, como vocês devem ter visto em inorgânica, quanto maior é a energia, maior é o delta e a força do ligante. Então, organizemos dessa maneira. Quem tem menor frequência, tem menor delta e, consequentemente, ligante de campo mais fraco. É desse modo, experimentalmente, que conseguimos essa série espectroquímica, que mostram os ligantes de campo fraco, intermediário e forte. Vale salientar que a coloração dos complexos que fizemos varia de acordo com a concentração dos sais que colocamos. Isso porque, primeiro nós fizemos um complexo com a água, e só depois a gente foi adicionando sais para montar outros complexos. Por exemplo, no complexo que fizemos entre o sulfato de cobre e o ácido clorídrico, à medida que íamos colocando o ácido clorídrico, o complexo ia mudando de cor, à medida que trocava as suas ligações com a água para as ligações com o cloro. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que o vídeo possa ser útil para vocês e desejo a todos uma boa semana e bons estudos.